Eu achava que tinha aprendido tudo sobre dependência, até que, quase 10 anos sem usar cocaína, eu me relacionei com um usuário. É, eu fiz isso. E mesmo sóbria, eu me vi novamente vivendo vida de viciada. Eu conheci ele num momento em que eu estava literalmente quebrada. Eu sofri um acidente a caminho do trabalho, devido à demora do plano. Levei muito tempo para diagnosticar de que eu ia precisar de uma cirurgia e sem condições de trabalhar, a empresa simplesmente me deu um pé na bunda, me afastou. Eu não conseguia dar entrada no auxílio do INSS. E nesse período eu estava me iniciando no empreendedorismo e a opção que eu vi naquele momento foi vender os abarás que eu estava vendendo na empresa, que eu tinha começado há pouquíssimo tempo, vender aqui na frente de casa e no verão eu fui vender na praia. Eu moro numa ilha, então foi o que me restou. E foi um período muito difícil mesmo. Eu estava sem rede de apoio, com meu filho adolescente e muito medo do que seria de nós. E ele se apresentou como uma pessoa muito disposta a ajudar, muito presente, atencioso, um love bomb em sua perfeita forma. E eu, como boa codependente, simplesmente achei que poderia salvá-lo. Até mesmo porque ele dizia que precisava de mim, porque ele queria parar. E ele sabia da minha história, porque eu contei, né? Ele dizia que precisava dessa minha ajuda para se livrar do vício. E eu caí nessa laranjada. Ele era extremamente manipulador e usou disso para vir morar aqui em casa com pouco tempo, poucos dias de relacionamento. Foi tudo muito rápido, foi tudo acontecendo uma coisa atrás da outra. Quando eu vi, ele já estava aqui, minha casa estava um inferno, minha vida estava um inferno. Sabe o caralho, ele chegava do trabalho, eu tinha que ser a Amélia dele. Queria que eu, se pudesse, dava até comida na boca. Claro que isso não tem a ver com vício, né? Tem a ver mais com a personalidade dele. Porém, era um inferno na minha vida. E também eu fazia quando eu queria, porque eu já não era mais tão codependente assim, né? Mas era briga, era um inferno quando eu dizia não. Acho que uma coisa que eu observei nesse relacionamento é que eu aprendi muito a dizer não e a bancar as agonias dele, as pressões psicológicas, as agressões passivas que ele fazia. E eu sempre fui muito reativa, geralmente eu reagia a certas coisas e ele tentava jogar a culpa contra mim, dizia que eu era grossa, estúpida, e, enfim. Ele usava uma técnica muito eficiente, que era a distorção dos fatos. Ele me fazia duvidar do que eu via, do que eu sentia. E o pior é que, mesmo eu, que já tinha vivido tanta coisa, comecei a acreditar nas versões dele. E em poucos meses eu já não fazia mais o que eu gostava. Não conseguia nem ficar sozinha, porque até quando ele não estava em casa eu tinha que estar respondendo no WhatsApp e quando eu não respondia era um inferno. E tudo isso, claro, regado a muita cerveja, muita cocaína e muito cigarro. E todas as vezes que a gente discutia, né? Nossa, a gente brigou muito. Muito mais em relação a isso, né? Porque eu me via naquela situação e dizia, meu Deus, eu não quero isso. Eu tô vivendo isso de novo, sabe? Tipo, eu não tava vivendo por mim, tava vivendo por outra pessoa. Sincero e honestamente, não combinava comigo, eu não tinha desejo por ele. Eu acho que eu me atraí mesmo, eu me apeguei numa fantasia. Toda vez que a gente tentava, né, que eu tentava trazer isso, que ele me dizia que queria parar, ele distorcia as coisas, era uma discussão muito desgastante que não chegava a lugar nenhum. Minha autoestima foi para as cucuias, eu me viciei em açúcar e hoje eu entendo que aquele vínculo era uma recaída emocional. Mesmo sem usar droga nenhuma, eu ainda tinha um vício. Ele era igualzinho à minha mãe, nas críticas, no controle, nas invasões, no descontrole emocional e na necessidade de me ver mal para se sentir bem. Era o esporte preferido dele. Lembra lá no início que eu falei que estava emocionalmente, fisicamente quebrada? Pois é, meu cérebro associou esse relacionamento como um porto seguro.
porque ele tinha uma dinâmica que eu conhecia muito, que era a dinâmica da minha mãe, e por isso eu me senti atraída por ele logo no início, né? Até que um dia eu cheguei à conclusão e verbalizei isso. Caralho, eu casei com a minha mãe. Tinha dia que eu botava a mão na cabeça e dizia, meu Deus, o que é que eu preciso aprender para sair desse inferno? E ele me respondeu, claro, né? O que eu precisava era me escolher. E aí começou a minha jornada para me ver livre desse inferno. Eu já estava toda endividada, me apaguei de tal forma que nem a empresa eu me dedicava mais. Todas as ideias que eu tinha, todas as vontades que eu tinha de fazer as coisas era sempre invalidado, sempre tinha uma objeção. E aquilo ali foi me consumindo tanto. Foi uma merda de relacionamento de quase 2 anos, de muito caos, de briga, de violência psicológica. Até que um dia eu já não aguentava mais, eu nem dormia mais com ele. E ele surtou. Passou 2 dias sem parar, se acabando, bebendo, fumando, usando droga e chorando e tudo ao mesmo tempo. Porque ele começou a fazer para me atingir, que ele fazia muito isso quando, por exemplo, quando eu tinha feira e eu estava lá na produção, na correria, era o dia que ele era toda vez isso. Eu estou falando isso com propriedade porque todas as vezes era assim. Toda vez que eu tinha uma feira, um evento importante, que ele me via lá produzindo, ele se drogava. E já chegou a ponto até de eu desistir uma vez, porque ele começou a se drogar e começou a insinuar que ia usar mais e mais e mais, e eu, com minha cara de taca, fiquei preocupada e achei que se eu ficasse ele não faria, né? E realmente ele não fez, eu fiquei e acabei não indo para a feira, que eu tinha me comprometido. Era uma feira de uma amiga, eu ainda sinto muito isso hoje. E aí, nesses 2 dias, ele usou todo o nosso dinheiro. A gente estava fazendo um corre juntos, prestando serviço para uma empresa, e o dinheiro que a gente pegava era para as despesas da casa, inclusive o aluguel. E aí, nesse surto dele, ele usou todo o dinheiro, e eu sem saber o que fazer, porque eu não tinha um centavo. Até que quando chegou no finalzinho do segundo dia, eu já tinha perdido as esperanças de ter uma ideia de sair daquela situação. E aí eu tive a ideia de dizer a ele, eu tenho o dinheiro do aluguel, mas eu só vou pagar se você sair. Aí ele primeiro relutou, depois ele aceitou. E aí eu consegui me ver livre dessa situação. Ainda ficou um período correndo atrás, mandando mensagem, mesmo eu bloqueando, ele aparecia com um número novo, com contas fakes, mas graças a Deus eu estou livre. E hoje eu entendo que a dependência ela pode se apresentar de várias formas, substâncias, pessoas e memórias. E que a liberdade ela começa quando a gente para de tentar salvar os outros, sabe? E decide salvar a gente mesmo. E eu me escolhi, e talvez isso tenha sido o meu maior ato de amor por mim mesma. Se você chegou até aqui, eu espero que essa história lhe inspire a sair de alguma situação que por acaso você esteja. Já comenta aqui se você já viveu ou está vivendo uma situação parecida. E se você está passando por isso, tem um caminho. Respira, tenha fé no que está por vir. Não é fácil, não vou romantizar. Tudo que eu falei aqui foi só recortes. Aconteceram muitas outras coisas. E realmente eu sei que é desesperador, porque eu já estive nesse lugar. Mas vai se resolver se você se escolher, se você entender que você não é capaz de salvar ninguém e que você é a sua prioridade. Então acho que é isso, esse vídeo ficou curtinho também. Se inscreve no canal, não esquece. Toda segunda-feira eu estou postando algumas reflexões sobre esse período, no intuito de ajudar pessoas que queiram também sair da dependência das drogas e também das relações abusivas.
que não deixa de ser uma droga, né? E então, um beijo, até o próximo vídeo.